Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Antes da gente falar mais uma vez sobre o Jô, ontem o Léo Gomide trouxe uma informação e confirmada através da diretoria do Rennes da França, de que o Emerson Conceição poderia pintar no Galo. A diretoria do Rennes confirmava uma conversa com o Atlético. E hoje pela manhã, o Léo Gomide trouxe mais uma informação de que Mansur, lateral do Vitória, não é isso? Estaria a caminho do Atlético, que é um jogador jovem e tal, nessa de meio que de fazer uma reciclagem nesse grupo. Dimara, você estava na Band News quando o Gomide trouxe essa informação. Exatamente. E aí? Agora, eu acho o seguinte, e como essa questão do Rennes também com o Emerson Conceição, me parece que está muito adiantado também, apesar do Atlético não confirmar, seria o quê? Os três? Aí ficaria o Pedro Botelho, o Mansur e esse menino, o Emerson Conceição. Achei uma rejeição muito grande ontem nas redes sociais quando houve essa confirmação em relação ao Emerson Conceição, mas eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, é uma posição muito difícil, às vezes você traz para essa composição de grupo mesmo, olha a dificuldade que está. Você improvisar é muito pior do que você não ter um que seja tão qualificado quanto o titular. O cara tem que saber a função, o Dátilo está sendo prejudicado, ele poderia talvez estar rendendo muito mais no meio, sabe? Então são situações que o Paulo Tuori também, você não pode culpar só o treinador, ele precisa ter alternativas, e essas alternativas passam por essas situações. Vai falar o quê? Tá bom, todo mundo também conhece tanto esse Emerson Conceição assim para falar que é uma porcaria? Quem conhece tanto assim? Até porque, segundo o Léo Gomide, ele falou com muita gente da imprensa portuguesa, e naturalmente não precisou de intérprete, e eles disseram que o Emerson Conceição é um jogador linear. Não é um lateral extraordinário, mas também não é um lateral abaixo da crítica. Não complica, joga o arrozinho com feijão. E é um jogador de pouca idade também. Dele. Passou pelo J. Malucelli aqui no Brasil e muito novo, com 20 anos. Ele saiu do país, não é? E aí Benfica e tal, caiu lá na França e aí o Atlético estaria negociando. O Maluf disse que não confirma e nem nega. Esse papo aí de que... eu vi, conheço demais. Nada, viu um. Mas a gente procura informações. Claro. Tem muita gente que fala. Não, olha, conheço demais. Tem muita gente que fala, é um jogador que quando bate com a esquerda, bate muito de trivela. Nossa, e ele sempre olha, levantando o pescoço. E eu vejo, olha, das 20 partidas dele, eu acompanhei 19. Celera o Lero. Agora, nas fala das assistências, que ele fez, né? A gente tem que ligar. 59,3 de cruzamento certo. A gente liga pro Luizão. Os caras vão pro Google e deita e rola. Mas olha, o que a gente procura de informações... E tem uns amigos nossos aí, Brasil, tem uns amigos nossos aí, que eles ficam esperando você dar uma rata no Twitter. Aí quando você dá uma rata, eles vêm... Eles ficam só na espreita, na tocaia. Na hora que você dá uma ratinha, ele entra. Não é isso não, porque eu conheço e tal. Tudo que a gente apurou, e aí, claro, conversando, o Gomide fez aí um baita trabalho de apuração, e a gente tem que pesquisar mesmo, é o nosso trabalho, e levar essa pesquisa para quem está assistindo a gente. É um jogador que ele tem alguma dificuldade de marcação. Ele sabe sair bem e isso hoje em dia é engraçado. Está sendo difícil da gente encontrar e até porque muito lateral, aquele cara que vai do meio para lateral, de encontrar aquele lateral, o autêntico marcador. Até essa pela tá Europa, né, Ju? Na Europa, então, você só vai para frente, algo né? que virou um mal da lateral. O cara se tornou um ala. Então isso aí também não é um problema. Mas o Mansur, um cara mais novo, é interessante. Muito bem, tá? Então agora o atacante Jô disse que está focado no Galo e que não vai secar o Cruzeiro. O Jô falou, veja aí. A rivalidade acho que existe, acho que a gente deixa essa rivalidade de secar para os torcedores, né? Acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho e a gente já iniciou uma competição que a gente conhece muito bem, que é a Libertadores, e jogando em casa com a ajuda da torcida a gente vai poder fazer também, acho que um grande jogo, mas é deixar para essa parte de rivalidade para os torcedores, né? Mas a gente sabe que a Libertadores tomou um gosto diferente até pelo fato de estar Atlético e Cruzeiro na mesma competição. Muito bem. Júnior Brasil, você seca a concorrência, Brasil? Que concorrência? Eu não tenho concorrência nenhuma. O que eu tenho que secar é o seguinte, aqueles times que vêm aqui jogar contra Atlético, Cruzeiro e América. Esses eu seco. Aí sim, agora, secar que concorrência?
Tem concorrência nenhuma. E a preocupação tem que ser com o futebol do Atlético, né? O futebol do Atlético é que precisa tem gente aparecer. Que tem, né? Você se preocupa com ele, com você, e deixa que os outros se cuidem, né? Cada um cuida de sua vida, né? Político desgraçado. Eu falo a verdade aqui. Eu falo a verdade. Deixa eu mostrar. Daqui, Brasil. Uma mentira, ele vem daqui, Brasil. Daqui. Mentira, então. Não, eu tô dizendo. Não, eu tô dizendo qualquer coisa que eu falo, eu tô errado. Olha aqui, o maior jornal do mundo, que tá aqui nas minhas mãos, o maior jornal do mundo, tem uma coluna de esporte, não é? E, naturalmente, com o maior comentarista do mundo, Júnior Brasil Zil, o maior jornal do mundo, e é mesmo, não estou contando marra, Jornal Metro é o maior jornal do mundo, distribuído na região centro-sul da capital, né? E a coluna de esporte é assinada e muito bem patrocinada por esse sujeito que está aqui ao meu lado, que vai contar, vai resumir a coluna aí, Brasil. Por favor, 10 segundos, Brasil. E obrigado, você que é o maior apresentador do mundo, só não é apresentador de jornal papel, porque não tem ainda. Quer dizer o seguinte, hoje a coluna, o tema é você. É aquilo que a gente falava agora há pouco, justamente da importância do torcedor dentro dos estádios. Ele pode fazer a diferença. E um detalhe, falando especificamente do Paulo Autuori, daqui para frente, gente, tem que parar com esse racha, xingar Paulo Autuori. Todo apoio, porque ele precisa disso, e apoio integral e incondicional para o Atlético e Cruzeiro. Só um detalhe aqui, antes da gente seguir nesse papo do Jô. Ontem surgiu um papo de Nilmar. Você tá ligado na parada, né, Ramalho? Surgiu um papo de Nilmar. Aí eu falei, pô, será? Entrei em contato com alguns amigos da imprensa gaúcha, que me confirmaram que o nome realmente foi ventilado em algumas emissoras e tal. Então entramos em contato com Eduardo Guimarães, no Cruzeiro, hein? Nilmar no Cruzeiro. Entramos em contato com o Eduardo Guimarães, que é sogro e um dos agentes do Nilmar. O empresário do Nilmar é o Orlando da Hora, que aliás é empresário também do grande Leston Júnior. Então, o Eduardo Guimarães, que é sogro dele, disse o seguinte: Everton, há cerca de 45 dias, o presidente Gilvan de Pinho Tavares entrou em contato, eu acredito até que nem tenha sido o Gilvan, mas talvez o Alexandre e tal, e fez uma consulta. Querendo levar o Nilmar para o Cruzeiro, há cerca de 45 dias. Mas o Nilmar está de clube novo, está muito bem, ganhando uma boa grana, e o contrato do Nilmar, a cada ano que ele permanece no clube, ele tem um bônus. Então, por isso o Nilmar ainda não veio embora. Aí eu perguntei ao Eduardo Guimarães, mas Eduardo, além do Cruzeiro, alguém mais procurou? Ele falou, sim, o São Paulo ofereceu Jadson e Luiz Fabiano pelo Nilmar. A coisa não virou. Não virou, porque o Nilmar não quis seguir para o São Paulo exatamente por esses números que existem no contrato dele. Automaticamente, o São Paulo mandou o Jadson para o Corinthians e trouxe o Alexandre Pato. Então não trago o Nilmar, mas trago o Pato, e a negociação girou em torno disso. Ele disse que realmente o Cruzeiro sondou, o Cruzeiro procurou, o Cruzeiro se interessou pelo Nilmar, mas a coisa não virou. O que prova o que a gente falou ontem. Da questão do atacante. O Cruzeiro está procurando um atacante. Agora... Ainda está, né? Se procurou o Nilmar, eu acho que por que desistiu? E se falou no Agora Guerreiro, se falou em voltando. A Tatazente. gente tem que lembrar disso também. Não sei, mas eu concordo contigo. Eu acho que o Cruzeiro está em busca de um atacante. Agora, essa questão do Nilmar, o Nilmar, ao longo da carreira dele, a opção dele não foi pela carreira efetivamente. Ou os clubes onde ele tivesse uma condição melhor de trabalho, até para buscar uma seleção, e da forma como ele surgiu como jogador. A opção dele sempre foi pelos grandes contratos. Ele teve no Lyon, depois voltou para o Inter, fez aquela história toda. A opção dele sempre foi por essa questão. Se eu não tenho a chance na seleção, se eu não tenho isso, se essa não é me dada essa condição, a minha busca vai ser pelo que é a parte financeira. Então, não acredito mesmo que ele abra a mão disso tudo para estar vindo. Por quê? A gente vê, por exemplo, no elenco do Cruzeiro, a gente vê jogadores... Se o Borges, por exemplo, que é um jogador de referência, sai, entra o Marcelo Moreno. Se o Marcelo Moreno sai, o Cruzeiro ainda assim tem um homem de referência, que pode ser o Júlio Batista. Mas aí já, no Atlético, já não é a mesma coisa. No Atlético é diferente. Se o Jô sai do time... O Atlético não tem um reserva para ele. Ele tinha o Alexandre. Porque o André não tem as mesmas características. E o André está devendo. Ele precisa se encontrar, ele é um jogador de muito potencial, mas está devendo. Agora eu entendo aquilo que você disse do Júlio Batista, e a gente tem que lembrar o seguinte, o Cruzeiro tem um menino que está sendo pouco aproveitado pela circunstância, o Elber, não é de área não. Mas mostra que o Cruzeiro tem alternativas, tem atacantes. Tem o Alisson também. Tem Alisson. Então tem muita gente. O Brasil tem peças. Você acha que não deveria trazer mais um atacante? Eu fico preocupado de você
deixar, e dependendo de quem que você traz, aí você já começa a ter que administrar demais. Eu concordo com quem que você traz. Eu concordo com quem que você traz, mas acho que precisa sim de mais um homem referência. Porque a temporada é longa, uma hora vão estar no departamento médico o Borges e o Marcelo Moreno. E aí o Júlio Batista faz mais ou menos essa função. Não é a dele. O Ricardo Goulart já provou que não faz. Não foi tão ruim. Agora com o Goulart eu entendo que não dá. Deixa eu chamar põe o Twitter na tela aí, deixa eu ver o que vem para o Júnior Brasil agora. O Ricardo Ventura que está dizendo ali, uma aposta para o Júnior Brasil. Se o Cruzeiro vencer com gols do Goulart, ele fica calado o programa inteiro? Fica. Então vamos fazer a seguinte aposta. Se o Goulart fizer 3 gols, eu fico calado o programa inteiro assim, ó. 3 gols? Não, se vencer com gols do Goulart. Não, com gols do Goulart. 3 gols não são gols do Goulart, não. Seriam os gols. O Júnior Brasil está dificultando. Não, mas aqui, você quer uma 2 gols, não. Então, dois gols, velho. Se o Cruzeiro vencer e o Goulart não fizer nenhum gol, no próximo vez que você vier aqui, você fica um programa calado também? Não, mas aí a situação pra mim também fica mais fácil. Nós temos que falar com o Ricardo Goulart. Estamos em suas mãos, Ricardo. Curioso, tá 3 gols, curioso aqui. Ele vai passar um programa inteiro. Eu vou ficar calado, feliz, com um sorriso. Ó. Curioso é que o Ramalho aparece muito pouco por aqui, aparecia, porque agora vem com frequência, né? com frequência, assim como o Léo Gomide, e aí ele vem e o Júnior já quer que ele fique calado, não é você. Olha aqui em Minas eu só compro e confio meu carro zero com consórcio nacional Chevrolet, Brasil, atenção chilenos, carro zerinho sai por menos de R$14 por dia, é isso mesmo. Você pode começar o ano com o pé direito e adquirir o seu carro zero agora. 3003-4443. O Ramalho já ligou e seu Candinho será, inclusive, agraciado, não é, com um Camaro amarelo. Que beleza, hein, seu Candinho? Vai bombar em Araçuaí, toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. É só com o Brasil. Você vai ligar agora e vai consultar pelo 3003-4443. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana até o final do seu plano. E 25 mil, vou te contar, hein, Pisquila? Dá pra subir Afonso Pena ali bonitão, rapaz. Dá pra fazer a feira ali. 25 mil dá pra resolver parte dos problemas aí. Dá pra ir pra Jurerê, Paquitão, curtir o carnaval. Mas tem que comprar agora seu Chevrolet por parcelas de R$407, que você gasta numa balada, amigo. É só aqui, Chevrolet Brasil. Você vai ligar agora e vai ver como realizar o seu sonho. O Marquinho está lá para te atender. Se der sorte, fala direto com o dono. A Luaninha também está lá. Se der sorte, fala direto com a Luaninha. É a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade. A partir de R$407 mensais e ainda concorrendo a 25 mil toda semana até o final do seu plano. Às vezes as pessoas vêm com uma dúvida que eu vou explicar agora. O Tardelli tem o Marajó na 78 e o Tardelli me perguntou, Everton, se eu entrar com o Marajó eu tiro um camarão zero? Tira, claro que tira. Olha, inclusive dependendo do valor apurado no seu carro usado, você sai com zero na hora. 3003-4443. Não espere mais um ano para realizar o seu sonho, o seu Chevrolet de fábrica por R$14. Aliás, é muito barato, menos de 14 por dia, R$13,99 é só na Brasil. Você vai ligar agora, 3003-4443. E a Chevrolet Brasil, olha aqui, antes da gente chamar o VT, deixa eu agradecer aqui ao grande Luan Doidão lá do Galo. Ô Luan, um beijo pra você. Tomara que você tenha uma recuperação breve, que volte. Muito obrigado pelo presente. Você é o cara, Luan, você é o cara. Cruzeiro e Universidade do Chile têm uma coisa em comum. São seus principais jogadores e eles estão no gol. Veja aí. As atenções nesta terça-feira estarão voltadas para os 2 gols do Mineirão. Mais do que as estrelas que ficam ali no meio, como Everton Ribeiro e Lorenzetti, os zagueiros Dedé e Rojas, os goleiros merecem uma atenção especial. Johnny Herrera é o goleiro da Universidade de Chile e ídolo da torcida. Terça-feira será o duelo de ídolos. Johnny versus Fábio. Fábio é o xodó da torcida cruzeirense. Já são 9 temporadas defendendo a Raposa. Johnny é prata da casa. Veio das categorias de base e também é o queridinho dos torcedores chilenos. Na Libertadores, nenhum dos dois sentiu o gostinho de levantar a taça. Duelo que promete fortes emoções. Olha, fortes emoções mesmo, só que não dá para comparar, não é? Estou dizendo nem que a Gisele, minha irmã, comparou ali, não. Mas o Johnny Herrera jogou no Corinthians e, aleluia, meu Deus do céu, era muito ruim. Né, Johnny Herrera, você desculpa a minha sinceridade, sei que você está no hotel assistindo a gente aí, mas no Corinthians, Jesus amado. E outra coisa, o Fábio é o cara. O Fábio é o cara. Mas aí o Cruzeiro terá um trunfo que é o Fábio dentro do gol.
Né? Aí o Johnny Herrera resolve pegar tudo para calar minha boca também. O Johnny Herrera, você pega demais também. Olha, muita gente... Cadê os tweets aí, ô Junqueira? Tem mais um aí ou não? Para botar na tela, não tem não? Daqui a pouco, então. É porque o Junqueira está me dizendo ali, Brasil, Ramalho e Edmar Oliveira, que ainda, mesmo depois do que a gente disse no Jogo Aberto, mas ninguém é obrigado a assistir o Jogo Aberto, né? Tem uma audiência muito grande, mas nem todo mundo pode assistir. O Guerreiro negou qualquer possibilidade de seguir para o Cruzeiro, de seguir para cá. O Cruzeiro também negou através do Alexandre Matos, então o Guerreiro não vem, Ramalho. Acredito que não, né? Pela forma que... E aí a gente pega a questão do Maluf não confirmando e não negando. Alexandre Matos também. Não, o Alexandre negou. E até brincou, falou assim, já estão até colocando o Guerreiro aqui no Cruzeiro, não tem nada disso. Ah, então a semana é botar, né? Porque nas duas últimas foi negativa também. Tem essa questão também. Mas ele negou de uma maneira até com uma certa foi diferente. Foi numa conversa informal, então acredito que abraço para o Alexandre Matos, mas é verdade, a gente entende até quando eles negam, porque às vezes a negociação está acontecendo, né? E qualquer confirmação, você aumenta até o valor do negócio. Nesse caso do Guerreiro, eu acredito que ele negaria como negou das outras vezes, mas não fazendo esse tipo de brincadeira, não com essa frase. Deixa eu falar uma coisa, porque o pessoal apresentou o salário do Sheik, aí o pessoal deve estar pensando, gente, mas isso tudo o atleta teria que arcar com tudo isso. Lembrando o seguinte, o atleta tem vários parceiros, né, vários patrocinadores que arcam com determinados salários especificamente. Por quê? Porque é interessante o cara ter o jogador no time, utiliza ele para campanhas específicas. Então, essa questão de parceria para pagar salário, isso aí não seria o problema imediato. Já que você citou o Sheik, tem um tweet dele aí de 10 minutos atrás. Aí, o que ele tweetou? Eu prometo que aviso, mas que fique bem claro, não passou pela minha cabeça sair do Corinthians. Colocou uma foto, inclusive, né, de um jornal falando da negociação, parece que eu acho que a Folha de São Paulo, né, o jornal O Tempo também, né, trouxe essa informação, ele colocou no tweet a foto e tal, então ele inclusive falou no próprio Twitter que a história dele com o clube e tal, favorece a permanência dele. Eu prometo que aviso, já tá deixando o recado. Deixou os dois lados. Quer sair, não tô a fim de sair. E nunca passou na minha cabeça mentira. E nunca passou na minha cabeça mentira, porque ele já deu até entrevista depois do que aconteceu, falando que tinha passado. Então na cabeça passou. Não tem outro. A porta tá aberta. Ele disse que a história que ele tem com o Corinthians não acabou. Ele disse no tweet posterior a esse aí. A história com o Corinthians ainda não acabou. História não acabou porque não assinou. Depois que assina, acaba. O Denilson, inclusive, levou uma informação ao Jogo Aberto de que ele havia renovado o contrato com a imobiliária onde ele tem a casa, que não quer dizer nada. Né? Ele pode jogar aqui, final de semana, partir para lá, depois do jogo e tal. Diz que ele tinha renovado o contrato com a imobiliária de mais 3 anos, não sei o que e tal. Foi o que o Denilson levou de informação lá dentro do Jogo Aberto. Olha, a gente vai embora, mas a gente volta amanhã. Lembrando que hoje tem bola rolando, 5h30 a bola rola. A partir de 5 da tarde, você sintoniza 89,5. Eu girei aqui, mas pode ser no botão também. Ou você ouve pelo bandnewsfm.com.br. Estarei lá, vou narrar o jogo com Diogo Ramalho, com Edmar Oliveira e com todo o timaço Band Bola. Band News FM, mais um golaço do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, Brasil. Edmar Ramalho, você de casa. A gente volta amanhã, hein, pessoal. Tchau.